Está chegando a hora. Vai ser obrigatório usar o meio digital para as petições aqui no Tribunal da Cidadania. A partir de abril, elas vão ser recebidas e processadas exclusivamente dessa forma, e não mais em papel. O peticionamento eletrônico no Superior Tribunal de Justiça é o assunto de hoje no STJ 25 anos. Você vai entender como funciona esse sistema, o que fica de fora da obrigatoriedade e por que o Tribunal da Cidadania teve que tomar essa medida. É uma forma de agilizar o trabalho no judiciário e, consequentemente, tornar mais rápida a solução de conflitos para o cidadão que busca os direitos na justiça. É isso que você assiste hoje, aqui com a gente. O STJ 25 anos começa agora. Atualmente, o STJ se comunica em meio eletrônico com os 33 tribunais e com o Supremo Tribunal Federal. Já são mais de 800 mil processos desse tipo, sendo que 300 mil foram enviados pelos tribunais de origem. A implementação da obrigatoriedade do peticionamento eletrônico veio no ano passado, com a publicação de uma resolução. Os advogados tiveram 90 dias de preparação para o uso do sistema. Agora estamos na última fase, 280 dias para que os processos relacionados passem a exigir petição digital. Você vai saber agora tudo sobre esse assunto na nossa entrevista de estúdio. Confira. Sobre o peticionamento eletrônico, eu converso agora com Antônio Augusto Gentil, que coordenou essa questão da obrigatoriedade, do peticionamento eletrônico aqui no STJ. Seja bem-vindo, Antônio. Em julho, o Superior Tribunal de Justiça publicou a Resolução 14 de 2013, que torna obrigatório o uso da petição eletrônica. Como que foi esse processo, Antônio? Por que tornar obrigatório? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite e espero trazer aos nossos telespectadores os esclarecimentos necessários acerca da petição eletrônica e da própria atuação do STJ nesse processo. A Resolução 14 ela foi desenvolvida a partir de uma atuação, de uma solicitação do ministro-presidente Félix Fischer, que entendeu a necessidade de implantarmos a obrigatoriedade no âmbito do STJ. Nós temos um quadro muito peculiar no STJ, tendo em vista que 97% dos processos tramitavam na forma eletrônica. Quer dizer, é um tribunal que estava totalmente engajado na informatização do processo judicial. E, não obstante essa realidade, nós tínhamos números, eu diria, números tímidos em relação à utilização do peticionamento eletrônico. Daí porque o presidente Fischer, com a objetividade e a firmeza que lhes são próprios, determinou a sua equipe de trabalho, notadamente a Secretaria Judiciária, para que implantasse o projeto, para que nós tivéssemos um aumento expressivo do uso da petição eletrônica. E para isso precisaria tornar obrigatório. Exatamente, porque nós tínhamos, eu diria, uma distorção, quase que um quadro paradoxal. 97% dos processos eletrônicos e, em contrapartida, tínhamos apenas 23% das petições recebidas no formato eletrônico. Era preciso uma atuação no sentido de fomentar esse uso da petição eletrônica. Agora, o fato de existir a petição eletrônica agiliza tanto o acesso à justiça do cidadão, quanto também o trabalho aqui dentro da justiça? Sua pergunta é extremamente pertinente. A petição eletrônica, ela representa a modernidade. Mas, mais do que isso, ela traz inúmeros benefícios, tanto ao advogado, quanto ao Poder Judiciário e, no caso específico, o STJ. Em relação aos benefícios dirigidos aos advogados, eu citaria aqui a questão da racionalização da logística do profissional. Com o usuário do peticionamento eletrônico, da petição eletrônica, ele não necessita se deslocar fisicamente às dependências do tribunal. Ele pode peticionar à distância, no conforto do seu escritório, da sua residência, de forma prática, com total comodidade e segurança. Isso, evidentemente, lhe traz um benefício. Há outro aspecto também no que diz respeito ao tempo, que é um bem precioso. Então, evidentemente que o advogado, ao fazer o uso da petição eletrônica, ele
ele passa a submeter a disciplina da Lei 11.419 de 2006, que prevê que a petição eletrônica ela pode ser atravessada no período de 24 horas. Isso quer dizer o seguinte: o advogado não se submete ao horário formal de funcionamento do tribunal, de abertura e fechamento, que no caso do STJ é de 11 às 19. Então, esse advogado, ele poderá peticionar mesmo depois do expediente, sem qualquer comprometimento em relação ao prazo processual. Diminui custo, né, do advogado naquele processo, enfim, tempo, em tudo, né? Sem dúvida. E esses benefícios também se refletem em relação ao próprio Poder Judiciário, à própria estrutura, uma vez que o tratamento da petição física, ele é um tanto custoso, porque é necessário toda uma alocação de recursos humanos para receber as petições, fazer o tratamento, é necessário disponibilização de um maquinário, de toda uma estrutura de digitalização dessas petições que vêm no formato físico. Isso, sem dúvida, custa caro ao Poder Judiciário, né? A petição eletrônica racionaliza esse processo, uma vez que ele dispensa toda essa série de encargos. Né? E há um terceiro interessado também nesse processo, que é a coletividade, a sociedade em geral, na medida em que, quando eu tenho essa racionalização, né, da logística, a questão de transportes, de uso de maquinário e do próprio papel, né, que se dispensa o uso, eu tenho aí o aspecto da sustentabilidade, né, que me parece ser assim, bem salutar de ser destacado. Daqui a pouco nós voltamos para explicar de forma bem prática como funciona o peticionamento eletrônico. É no próximo bloco. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A obrigatoriedade do peticionamento eletrônico não vale para os processos que ainda tramitam na forma física, como é o caso do habeas corpus, por exemplo. Mas, de resto, tudo vai ser feito mesmo pela internet. Para isso, os advogados tiveram que se ajustar a essa realidade. Fizeram um certificado, credenciamento, instalaram os programas nos computadores. Veja como funciona detalhadamente esse sistema eletrônico. Vamos tentar mostrar, explicar, né, de uma forma mais prática, assim, como é que funciona o peticionamento, quais os benefícios do peticionamento eletrônico. Explica um pouquinho, tentando exemplificar, né, Antônio? Na verdade, o advogado usuário do peticionamento físico, ele cumpre uma verdadeira liturgia para que a sua petição ela saia do seu escritório e chegue até o tribunal, né? Que inclui a confecção do documento, a impressão do documento em papel, o deslocamento físico desse papel, desse documento ao STJ, seja por meio de serviço postal, seja por meio de mensageria, seja em mão própria do advogado, o protocolo físico desse documento, a recepção desse documento por parte do serviço de atendimento, a digitalização, a validação e só depois que essa petição é finalmente entregue à unidade cartorária para acostada aos autos. Em contrapartida, no peticionamento eletrônico, a tarefa se torna muito simples, né? Basta que o advogado faça a configuração de seu equipamento, ou do escritório ou equipamento doméstico, detenha um certificado digital, que é a assinatura digital, por meio do qual ele poderá estar habilitado a utilizar
o sistema de peticionamento eletrônico e fazer o encaminhamento se utilizando da web, né, da internet. Então, a petição chega instantaneamente, né, é só o tempo mesmo de transmissão dos dados, né, e ela inclusive, processada de forma mais rápida. Apenas para se fazer um contraponto, a petição física, em determinado momento no tribunal, ela chegou a demorar 48 horas, às vezes 72 horas, para ser processada na etapa de protocolo, né, por toda a dificuldade que eu já coloquei aqui. Hoje, com a petição eletrônica, esse prazo que nós temos é de 20 minutos, né? Em alguns casos até menos do que isso. Agora, o certificado digital, o advogado precisa dele, é seguro? Isso é uma segurança, na verdade, para o advogado? Essa é uma pergunta recorrente que nós devemos aqui enfrentar até para trazer uma tranquilidade, né, ao público, aos advogados. Na verdade, o certificado digital, a assinatura digital, né, ela está contemplada na Lei 11.419, de 2006, é recomendada, inclusive, a sua utilização pelo Conselho Nacional de Justiça e ela, sem dúvida, é um meio seguro de transmissão de documentos, de transmissão eletrônica de documentos, né? Ela garante a autenticidade, a gente pode aferir de maneira inequívoca a autoria daquele documento, ela garante a integridade do documento, uma vez que o sistema é desenvolvido de tal forma que ele não está sujeito a adulterações, né, do teor do documento, e ele tem o que a gente chama do não repúdio, quer dizer, preenchido todas essas etapas, essa petição chega ao Poder Judiciário, que não poderá recusar essa petição, porque ela já, enfim, já cumpriu o seu estágio, o seu ciclo. Agora, Antônio, essa resolução também, voltando à resolução, né, que torna obrigatório o uso da petição eletrônica, está sendo feita, na verdade, em duas etapas, é isso mesmo? Uhum. Não foi de uma vez, isso não foi de um dia para o outro, né? Essa foi uma orientação que nós recebemos da presidência, no sentido de que, primeiro, a resolução obedecesse às diretrizes estabelecidas pelo CNJ. E o CNJ estabelece, digamos assim, um prazo mínimo para implantação da obrigatoriedade, justamente para permitir a adequação. E que nós desenvolvêssemos esse projeto sem assodamento, sem atropelos, de forma que pudéssemos criar todas as condições favoráveis para que os advogados tivessem condições de se adaptar a esse novo cenário. E aí também vai toda uma sensibilidade de compreender que o STJ, tendo a extensão nacional, a dimensão nacional que tem, ele se depara com diferentes contextos regionais. Nós temos áreas nós experimentamos aí um avanço tecnológico e áreas e rincões do Brasil onde essa inclusão digital ela é mais, eu diria, mais deficiente. Então é necessário equacionar esses elementos e isso foi feito mediante a adoção, como você bem destacou, de duas etapas. A primeira etapa, 90 dias após a edição do ato normativo, né? Nós tivemos essa primeira etapa em outubro, contemplando apenas algumas classes de processo. E a segunda etapa, que ainda está por vir, 280 dias após a edição do ato normativo, né, que esse prazo ele vai corresponder ao dia de 9 de abril de 2014. Esse prazo dilatado ele foi proposital, ele foi premeditado e nós soubemos aproveitar esse período para fazer uma intensa campanha de divulgação dos benefícios do peticionamento eletrônico, né? O nosso propósito era não apenas de obrigar o advogado, não de utilizar a mão de ferro de obter a sua adesão coercitiva, mas exercendo o papel de tribunal da cidadania, né, fazendo jus a essa alcunha, estabelecer uma política de divulgação dos benefícios do serviço de peticionamento, da petição eletrônica, para que o advogado adira a esse sistema de uma maneira consciente e sabedor das vantagens que ele vai usufruir. Então, hoje, ainda que não tenhamos chegado ao marco final, né, da obrigatoriedade, o marco inicial da obrigatoriedade, 9 de abril, hoje nós já podemos dizer que há um sucesso no projeto, porque dos 23% de petições eletrônicas recebidas no início da gestão do ministro Félix Fischer, hoje nós já temos 73%.
Diferença grande, né? E lembrando sempre que nós ainda não alcançamos, nós não atingimos ainda a data limite que vai tornar obrigatório. Quer dizer, já existiu toda uma adesão voluntária dos advogados que, enfim, compreenderam a importância do Instituto, compreenderam os benefícios da petição eletrônica. Isso aqui foi distribuído também, inclusive, né, Antônio? Exatamente. Aos advogados, né? Exatamente. Dentro dessa estratégia que foi desenvolvida, nós fizemos aí distribuímos alguns materiais, né, com uma abordagem bem didática, pedagógica, sobre os benefícios da petição eletrônica, né, que aqui diz passo a passo como o advogado deve proceder. Também fizemos uma cartilha divulgando os pormenores, os detalhes técnicos da resolução número 14, que é a resolução que institui a obrigatoriedade. Ou seja, uma mais explicativa da parte técnica e outra mais operacional ali, de como o advogado vai fazer. Perfeitamente. Né? E, além de tudo, fizemos uma reformulação no site do STJ. Há hoje um local chamado Espaço do Advogado, na verdade já existia, ele foi apenas reformulado, e nesse novo espaço nós temos aí uma série de tutoriais explicando passo a passo como o advogado deve utilizar a petição eletrônica. Agora nós recebemos membros da Defensoria Pública de São Paulo, mostramos, né, o funcionamento também aqui no STJ do peticionamento eletrônico. Isso é importante, Sem Antônio? dúvida. Por que é importante também? Sem dúvida. Essa também foi uma das estratégias utilizadas. É preciso que os tribunais, e nesse caso o STJ, tenha uma posição mais proativa em relação a esse processo, né? Não dá para simplesmente normatizar determinado procedimento e esperar passivamente que os clientes, os usuários do serviço, em determinado momento, passem a utilizar. É preciso que tenhamos uma posição, como disse, proativa, no sentido de buscar esse cliente, buscar o advogado, buscar os entes corporativos e mostrar o produto. Então, nós fizemos isso não só em relação à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, mas também em relação à própria AGU. Nós tivemos o prazer de receber esses dois órgãos, né, para justamente explicar detalhadamente o funcionamento do peticionamento eletrônico. No próximo bloco, você acompanha mais uma parte dessa entrevista. Vamos contar a história da informatização aqui dentro do Tribunal da Cidadania. O STJ há 25 anos volta já. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O peticionamento eletrônico é mais um passo do STJ na informatização. Essa é uma história que começou faz tempo, visando o futuro de um trâmite de processos mais ágil para o cidadão. Acompanhe agora mais uma parte da nossa entrevista sobre a petição digital. Conta um pouquinho dessa história da informatização aqui dentro do tribunal. Claro. Como você bem destacou, nós tivemos a edição da Lei 11.419 de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. Então, 2006. Logo em 2007, ainda na gestão do ministro Barros Monteiro, o STJ, cumprindo aí o seu papel vanguardista, criou o serviço do peticionamento eletrônico, né? E esse serviço vem funcionando desde então. E, logo a seguir, na empreendedora gestão
do ministro César Asfor Rocha, nós tivemos aqui a implantação do processo eletrônico, do processo judicial eletrônico, que foi e que obteve assim, um sucesso muito grande. Nós conseguimos, em tempo recorde, digitalizar quase 200 mil processos, né? É um número assim, impactante. E, apesar desse processo ter se dado dessa forma, com essa velocidade, com esse êxito, nós tivemos um crescimento tímido da utilização da petição eletrônica. Daí porque, logo que assumiu, o ministro-presidente Félix Fischer entendeu que era necessário corrigir essa distorção e foi, então, criado o projeto da obrigatoriedade do peticionamento eletrônico. Hoje você tem uma ideia de números da quantidade? Aumentou, mas qual que é a quantidade que você tem, Antônio? Nós recebemos uma média de 2.400 petições ao dia, né? O que perfaz um total, ao final do mês, de 48 mil petições. É um número impressionante, né? E isso, evidentemente, que nos lança desafios diários, né? Que é dar vazão a esse grande afluxo de documentos que chega ao STJ. E a implantação do projeto, ele, sem dúvida, vai concorrer para que nós tenhamos mais êxito nessa tarefa, para que essas petições sejam processadas com mais celeridade. O STJ também, Antônio Augusto, teve que se preparar para receber esse volume de petições. Aliás, vem se preparando há mais tempo, né? Sim, é verdade. Nós tivemos toda uma etapa de preparação, etapa que, inclusive, ainda se dá nesse momento, e essa etapa inclui né, algumas ações que foram desenvolvidas. Primeiro, a questão da melhoria do sistema, né? Nós aproveitamos esse período para tornar o sistema de peticionamento eletrônico mais amigável, procurando corrigir questões pontuais, né? Hoje, por exemplo, o advogado que peticiona eletronicamente o STJ já recebe um e-mail, né, no seu endereço particular, consignando o recebimento da petição. Essa já é uma nova funcionalidade que foi agregada. Também desenvolvemos toda uma campanha promocional, né, divulgando o serviço do peticionamento eletrônico e procuramos aprimorar o serviço de atendimento ao público, né? Então, hoje nós temos, atuando de uma maneira muito importante na Secretaria Judiciária, né, a seção de informações processuais, que tem um corpo técnico capacitado, treinado, disponível para o atendimento aos advogados, inclusive em relação aos temas, às dúvidas que sejam suscitadas acerca da petição eletrônica. E hoje, qualquer tipo de petição, na verdade, né? Porque tem vários tipos de petição. Todas podem ser feitas? Quais são esses tipos, Antônio Augusto? É uma pergunta, assim, eu julgo importante esclarecer. Na verdade, todas as petições podem ser encaminhadas por meio eletrônico. Todas as petições. O que o ato normativo, no caso a resolução, propôs é a divisão de classes processuais, tipos de petição que devem ser obrigatoriamente encaminhadas eletronicamente, em contraponto àquelas classes minoritárias, né, são casos isolados, excepcionais, em que não é obrigatório o uso do formato eletrônico. Essas petições podem, excepcionalmente, ser apresentadas em formato físico. E eu cito um exemplo que é emblemático, que é o habeas corpus. Né? O habeas corpus, pela própria natureza do Instituto, né? A questão do direito que está sendo tutelado, o direito de ir e vir, né? A questão da locomoção. Então, ele não se submete a esses regramentos formais. Então, o habeas corpus, o recurso em habeas corpus, algumas ações, alguns procedimentos de investigação, o caso dos inquéritos, das representações, das sindicâncias, essas classes processuais, elas podem ainda ser apresentadas em formato físico. Né? Uma nova ferramenta de consulta processual no site do STJ. O fato de ter um peticionamento eletrônico facilita, de alguma forma, até essas consultas pela internet ou não, Antônio? Não tem a ver?
Na verdade, aí essa questão da consulta processual, ela está mais, digamos assim, ligada à própria informatização num plano geral. Quer dizer, o STJ entende que é necessário que haja uma disponibilização de todo um pool de serviços na sua página da internet. E que esses serviços devem ser aprimorados constantemente, enfim, incrementados. Então, a consulta processual atende essa necessidade de fornecer informação ao cliente à distância. Ele pode se valer do acesso ao site para buscar essa informação. E o ganho que foi conquistado com esse novo formato da consulta processual é não só detalhar mais a informação de cada processo, como facilitar a logística digamos assim, dos clientes corporativos, daqueles clientes que têm um grande número de processos e que precisam até mesmo estabelecer, digamos assim, um controle gerencial sobre esse acervo. Com essa nova funcionalidade, nós esperamos, né, o objetivo foi esse, atender a essa demanda que chega ao STJ. Ou seja, uma coisa não depende da outra, mas acaba tendo uma relação ali para facilitar todo o processo, né? Sim, na verdade nós estamos falando, de um modo geral, da informatização de todo o processo, né? Antônio Augusto, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço o convite e eu espero ter levado aos nossos telespectadores um esclarecimento, né, sobre esse tema tão instigante, né, e tão próprio desse momento, que é o uso da petição eletrônica no judiciário. Muito obrigada. O STJ 25 anos fica por aqui. Nos encontramos na semana que vem. Até lá!